Olá, meu nome é Hugo Marcos e hoje a gente vai falar sobre as cruzadas, um pouquinho sobre as cruzadas, dando introdução a uma série de vídeos que eu farei contando curiosidades sobre as cruzadas e falando dos reinos latinos e dos califados islâmicos. Então, para a gente entender as cruzadas, primeiro a gente tem que entender a expansão islâmica que ocorreu desde Maomé até os seus sucessores. O Califado Ortodoxo, formado depois da morte de Maomé, começou a se expandir contra os territórios do Império Bizantino. E ao longo veio os impérios seljúcidas, difícil falar, seljúcidas, que se expandiram cada vez mais, tomando a cidade de Jerusalém e se expandindo ao redor da Anatólia, que é onde fica a Turquia hoje, e tomando os territórios do Império Bizantino. Isso daí é um conceito chamado jihad do Islã, aonde tem o pensamento de se expandir o Islã, nem que seja pela espada, nem que seja a força. Então eles tinham esse pensamento de expandir a força. E quem é cristão, dependendo do califa, quando o califa ele é favorável à liberdade religiosa, você que era cristão no califado dele, você pagava para ser cristão. Mas, se você for islâmico, você tem mais direitos, é claro. Mas foi seguindo esse modelo. E ao longo do tempo foi também preocupando o Papa, porque as terras católicas de Jerusalém estavam sendo destruídas, os peregrinos estavam sendo impedidos de ir a Jerusalém. Então isso estava sendo prejudicial para o cristianismo na Europa, não só por meio político, observando o Império Bizantino, quanto por meio religioso, observando o papado. É claro que nesse meio religioso também tem um interesse político, é claro, como sempre. Mas o fervor religioso é que se exalta nesse pensamento, nesse acontecimento. Então, o que acontecia? O Islã estava se expandindo territorialmente pela espada, chegou à Espanha, estava perto de Constantinopla, tomou a Anatólia. Então, o imperador, deixa eu ver aqui que eu não lembro o nome dele, o imperador Aleixo II, se eu não me engano, pede ajuda justamente ao cara mais poderoso da Europa, né, na época, o Papa Urbano II, que convocou o concílio de Clemente, uma coisa assim em francês. Então, ele convocou esse concílio, convocou os cristãos a ir à luta por Jerusalém, e deu a indulgência plena para todos que forem. Indulgência seria o livramento do purgatório, por assim dizer. Depois a gente fala melhor sobre isso, sobre questão religiosa. Mas deu a indulgência plenária para todos que forem e se juntou um exército enorme, enorme, e partiram para Jerusalém. Então houve também um interesse político, é claro, interesse político, de expansão dinástica. A França se aproveitou muito disso, se expandindo na região do Oriente Médio, o interesse de comércio com Veneza, por mais que na Europa medieval não era muito comum comércio, Veneza, Gênova já gozavam desse, desse método de ganhar, né? Que é o comércio. Então, a expansão era muito interessante, tanto no meio religioso quanto no meio político. Então, eles invadiram e a guerra durou uns anos e a primeira cruzada foi vitoriosa para os cruzados. Os cruzados tomaram Jerusalém e formaram o Reino de Jerusalém. É claro que não foi o único reino formado. Houve o Reino de Chipre, que logo a gente vai falar também. Houve o Império Latino
E isso incomodou os islâmicos até a época de Saladino, que para mim foi um cara extraordinário, estrategicamente militar falando, que combateu Henrique VIII não, combateu Ricardo Coração de Leão. Foi uma luta acirrada, mas mais para frente a gente fala disso. O que eu vim falar o quê? Uma introdução com esse assunto sobre as cruzadas, para a gente ficar já sabendo o que está acontecendo no meio. Eu vou trazer os califados, os sultanatos, vou trazer também os reinos latinos que existiam nessa região, até quando duraram. Vamos falar sobre o surgimento das ordens militares, principalmente os templários, os hospitalários e os teutônicos. Vamos falar cada um deles e explicar direitinho. Tá beleza? Então fica de olho aí nos próximos vídeos, que logo logo nós falaremos sobre os califados islâmicos, os impérios islâmicos que existiram. Vamos entender o governo, vamos entender a sociedade, vamos entender o que é o califa, vamos desvendar tudo isso, que não é muito comum para nós do Ocidente, então a gente não sabe muito, não sabe nem o que é um califado. Então a gente vai ver isso, e é isso. Obrigado por assistir, fique de olho nos próximos vídeos. Tchau, tchau.